Olá, começa agora a aula de História com o professor Eduardo Lima e o tema de hoje é Iluminismo, pelo projeto Aprendi Mais Essa. E você pensa o quê? O que é o Iluminismo? Ou primeiro, antes de tudo, o que é a comunicação? O que é a luz? O que é o pensamento? Quando você pensa no tema Iluminismo, a primeira coisa que vem na sua mente é um pensamento europeu. Mas, antes de você pensar isso, você vai lembrar sempre de o Iluminismo como a base da Revolução Francesa. E isso vai mostrar que não é só um pensamento, mas sim uma estética social, tudo bem? Quando você pergunta o que é o Iluminismo, você vai pensar que foi um movimento intelectual, foi um movimento sociocultural também, por toda a Europa no século XVIII, começou no século XVII, mas foi até o século XVIII, e que defendia a razão, né? E defendia a luz, como um pensamento de clareamento das ideias. E isso era contra as trevas, no caso, o antigo regime, tá? E ela pregava, o Iluminismo pregava um pensamento não só cultural, mas um pensamento político, econômico e cultural. E isso diversifica toda a ideia de uma claridade, de uma luz de pensamento na onde existia na Europa. Porque os pensadores vão falar que, no caso são filósofos, eles vão falar que o Iluminismo ele vai trazer uma claridade de pensamentos na onde a ideia de mando, a ideia de um rei dominando a sociedade, ela deve acabar, na onde a sociedade deve se impor diante de um rei. Como vocês podem ver na imagem, vocês vê num salão vários ricardinhos conversando, dialogando. E isso já é uma ideia, uma estética de pensamento iluminista, que vai fazer com que você pense assim, se são pensadores, você deve dialogar. E é essa a ideia, porque os reis não queriam diálogo, os reis queriam uma imposição estética, cultural, uma imposição política e econômica principalmente. As grandes características do Iluminismo, você pode ver, que são o empirismo, as leis naturais, a liberdade, a igualdade perante a lei, o liberalismo político, econômico, a enciclopédia e o despotismo esclarecido. E eu vou explicar cada um para você de uma forma bem simples. O empirismo, que é a base, a estrutura do Iluminismo, começa com John Locke, um pensador, um filósofo iluminista inglês. O Iluminismo ele começa na Inglaterra, mas ele se desenvolve e expande, né? Ele é uma característica, ele é formado na França. E o empirismo de John Locke fala que nós somos uma tábula rasa, nós somos uma folha em branco. E isso, você, conforme os seus sentidos, o seu conhecimento científico, você vai descobrindo o conhecimento, você vai descobrindo tudo. E com isso, essa tábula deixa de ser rasa, essa folha deixa de ser branca. E você começa a adquirir conhecimentos e experiências. O empirismo prega os sentidos, né? E isso, todo pensamento científico, ele é baseado em sentidos humanos. E as leis naturais, por Isaac Newton, é uma ideia bem simples assim. Para as pessoas ligadas da física, é mais simples de entender, mas para quem não é, também não é tão difícil. O Isaac Newton, ele vai revolucionar o pensamento da ciência quando ele prega a ideia de que no espaço existem leis naturais, e essas leis são seguidas de uma forma linear. E quando se aplica isso ao pensamento científico europeu, você acaba fazendo um destrinchamento que você acaba conhecendo tudo o que existe no planeta, na vida, de uma forma sistemática, numa forma científica. Por isso Isaac Newton é a base, junto também com Descartes, com os seus axiomas, que penso, logo existo, que também é a base, tudo bem? Outra característica muito importante do Iluminismo é a igualdade perante a lei. Há uma regra, né, uma carta magna, que no caso para nós fica mais fácil de entender com a nossa Constituição, que é a atual de 1988 aqui no Brasil. A igualdade perante a lei faz com que as pessoas tenham uma liberdade de escolha, mas que sigam um pensamento legislativo. Isso é revolucionário para a época, porque a imposição dos reis vai fazer com que você não tenha liberdade de escolhas, você não tenha liberdade de escolher leis a seguir. Agora, tendo uma lei, isso vai fazer uma diferença muito grande no pensamento. Outra característica importante é o anticlericalismo, do Diderot, né? Isso também é voltado por Voltaire. O anticlericalismo, ele vai pregar uma liberdade diante da igreja. A imposição social, cultural,
que dominou toda a Europa durante a Idade Média, no final da Idade Moderna, vai ser questionada, vai ser interposta como algo incômodo. Daí eu volto na liberdade que eu não falei. Por quê? Porque o anticlericalismo, ele é uma característica muito importante também de Voltaire. Daí eu pergunto, o que é liberdade? A liberdade é você poder pensar, é você poder existir diante de qualquer pensamento de imposição. Por isso é uma igualdade entre a liberdade, a igualdade perante a lei e o anticlericalismo, na onde todos os resquícios da Idade Média vão ser derrubados, vão ser destituídos como originais. E isso vai acabar tendo uma revolução de pensamento, porque o iluminismo nada mais é bom sempre lembrar que é uma característica, um pensamento filosófico, não uma atitude ainda política, e porque ela é a base, por exemplo, da Revolução Francesa. O liberalismo político do Montesquieu é muito simples de entender. Ele vai falar que devemos ter alguém para nos guiar, para nos administrar politicamente, mas também temos que delimitar trabalhos, por exemplo, o legislativo, o executivo e o judiciário, onde isso é a base nossa política hoje. E isso é muito importante para entender que o iluminismo é atual, por mais que você ache estranho, por mais que você fala, é no século XVIII, nós estamos no século XXI, mas é atual, é muito atual, porque o Montesquieu, ele prega uma liberdade política diante dos reis, ele quer o fim do domínio monárquico, tá? Outra característica importante é o liberalismo econômico, e esse também é a base nossa atual. O Adam Smith vai pegar as ideias do Fisiocratas, que é onde o poder está na Terra, e ele vai pregar a ideia de que o liberalismo econômico, você necessita de liberdade para fazer negócios, onde você pode negociar com um, negociar com outro, sem imposição do Estado, sem imposição do monarca. E isso é importantíssimo, porque é a base de toda a economia mundial atual. O liberalismo econômico, ele é importante para entender as condições socioeconômicas do capitalismo em si, é a base do capitalismo. A enciclopédia seria um exemplo cultural dentro das características do iluminismo. Por quê? Diderot e D'Alembert, eles vão colocar tudo junto num livro, vamos dizer assim, todos os conhecimentos possíveis. E esses conhecimentos possíveis vão ficar dentro dessa enciclopédia. Daí você vai pensar, o que nós temos hoje que lembra tanto a enciclopédia? Nós temos o Google. É só você pesquisar no Google, você acha qualquer conhecimento sobre qualquer coisa. Ou melhor, qualquer informação, que conhecimento é diferente de informação. A enciclopédia é uma característica fundamental do iluminismo, porque determina o que eles querem. E eles querem o quê? O conhecimento distribuído com liberdade. O iluminismo é essa a ideia. Agora, um grande exemplo cínico, eu diria, de como o iluminismo foi usado de forma nefasta, é o despotismo esclarecido, onde déspotas, ou seja, reis, aproveitando a onda do iluminismo, vão fazer algumas características dentro dos seus reinados para que eles sejam considerados esclarecidos. Mas isso não foi bem o que aconteceu na prática. Por exemplo, um exemplo que eu estou dando é da Catarina II na Rússia, onde ela vai começar a tirar a liberdade da igreja, a fazer com que as pessoas tenham uma condição de escolha um pouco melhor, porém, ele vai continuar sendo um rei déspota, no caso a Catarina II. E isso é uma forma cínica de você entender que nem tudo é tão lindo quanto parece, tudo bem? Agora, eu deixei um filósofo em separado para você entender o que significa o iluminismo e o que ele pode significar para o nosso futuro também. O ilustre Jean-Jacques Rousseau, ele não era um nobre como o Voltaire, como o Montesquieu, e ele vem de uma classe baixa. Por isso, o seu pensamento iluminista, ele está acima de todos. Ele é considerado um filósofo maior. Por quê? Se você pegar que o ser humano nasce bom, porém a sociedade conduz à degeneração, ele vai falar que o iluminismo, ele também se corrompe por causa esse ninho, esse fecho, esse nicho, onde esses filósofos acabam fazendo que fosse como se fosse uma festa intelectual nobre. E ele fala que o importante é você não se corromper, é você deixar que aconteça o pensamento de forma fluente, de forma linear. Outro pensamento dele vai falar do pacto social, que onde a sociedade concede alguns direitos ao Estado em troca de proteção e organização. Gente, isso é a base
do Estado Nacional de qualquer país hoje. Por exemplo, você vota em um governante e esse governante administra para você e te protege, enquanto você dá esse aval para ele fazer isso. Isso é muito importante porque ele vai deixar claro também, dentro das concepções iluministas, que o reinado, que o império, lá da Idade Moderna, vai ser quebrado, logo depois da Revolução Francesa, e a constituição ideal da nossa Idade Contemporânea. Mas o que se destaca ainda mais que o Jean-Jacques Rousseau é o direito social a todos, mas com exclusividade aos excluídos. Isso é muito importante porque ele não é só atual. Jean-Jacques Rousseau é para um pensamento futurista. Por quê? Porque o pensamento dele de direitos iguais, mas que os excluídos tenham uma exclusividade maior de direito social, isso é para o século 22, nós ainda não temos isso. Por isso, Jean-Jacques Rousseau é um pensador acima, um pensador evoluído, que está distante da sua época, porque ele demonstra que o iluminismo, por mais que seja uma claridade de pensamento na Europa, ela não perpetuou-se de uma forma que deveria ter sido feita, tudo bem? Agora, para finalizar, quando você vai responder qualquer exercício de vestibular, de concurso, sobre iluminismo, você precisa falar de tudo o que eu falei, das características. Mas com esse quadro imaginativo, com as críticas e propostas, você consegue resolver qualquer exercício de forma muito clara, objetiva e correta, que é o mais importante. Se você pegar toda vez que uma pessoa faz uma crítica, ela deve logo propor uma proposta, né? Isso é uma coisa lógica, porque senão se torna uma crítica vazia. E o iluminismo do século XVIII, ele possui 3 críticas e 3 propostas, em 3 sentidos. Você gravando isso, você resolve qualquer exercício. Quando eles fazem a crítica, como você pode ver no quadro, da política, eles estão criticando o absolutismo, ou seja, toda a monarquia durante a Idade Moderna. E eles propõem o quê? A democracia, a liberdade de pensamento político, de escolhas, por exemplo, de um governador, de um governante, né? Onde não é uma coisa hereditária, tá? E isso é uma proposta muito clara que eles deixam, tá certo? No sentido econômico, eles vão criticar o mercantilismo. Por que critica o mercantilismo? Simplesmente porque, com as filosofias de Adam Smith, ele vai pregar uma ideia de que a imposição de um Estado, ela não deve ser tão forte assim, ou aquela ideia de uma mão invisível, onde todas as pessoas podem negociar os seus produtos ganhando seus devidos lucros, ou não. E ele vai pregar um liberalismo, que é a base do nosso capitalismo atual, onde existe uma certa liberdade. É lógico que isso na história se mostrou um pouco complicado, por exemplo, na crise de 29 ou na crise americana de 2008, que foi a pior crise econômica da história do capitalismo. As críticas na cultura já são uma coisa assim mais fácil, mais paletável, mais maleável de se entender. Por quê? Eles vão te criticar a fé, no sentido da Igreja Católica, a sua imposição lá da Idade Média, e que até hoje há resquícios nossos. Você pode pegar qualquer cidade do país, por exemplo, você perceberá que a sua criação se passa com uma igreja, né? E o que eles vão fazer como propostas para criticar toda essa imposição de fé cultural? É a razão e a ciência. E o iluminismo é baseado na razão, no significado do que a ciência propõe e do que ela está disposta a fazer com que a nossa vida se torne um pouco melhor. Então, resumindo, críticas e propostas na política, na economia e na cultura, você consegue responder qualquer exercício de iluminismo. Espero que você tenha gostado e a aula de hoje foi essa. É isso.